Jesus, o arcanjo Miguel? Confere comigo agora pela Bíblia. Paz e graça, meus queridos! Estamos juntinhos mais uma vez aqui no programa Pela Bíblia. Eu agradeço a Deus por estarmos juntos novamente. Eu sou Mauro Maier. Como é bom estarmos juntinhos, mais um programa Pela Bíblia com perguntas e respostas. E olha, hoje nós temos aqui mais uma querida internauta que quer conhecer o que a Bíblia fala de verdade, direto pela Bíblia. Quem pergunta hoje é a Maria do Socorro. Ela é do Circuito das Águas. Ela faz a seguinte pergunta, gente: Jesus é o arcanjo Miguel? Será que Jesus é o arcanjo Miguel? Vamos deixar essa pergunta para ser respondida na Bíblia, direto pela Bíblia, com ele, o professor Edson Reis. Paz e graça, meu irmão Edson. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos novamente. Pergunta muito interessante e para ela nós vamos recorrer à Bíblia, a palavra de Deus. Talvez o texto-chave que nós podemos utilizar aí é o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, né? Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Bem, vamos começar por aqui então. Existe uma grande confusão, pelo menos em duas seitas, quanto à identidade de Miguel e relacionar essa identidade com a do Senhor Jesus. Portanto, nós vamos considerar com base na Bíblia alguns fatores que mostrarão que cada um tem o seu lugar dentro do arranjo de Deus. Miguel é o príncipe dos judeus e Jesus, conforme nós já conhecemos, é Deus encarnado ou Filho de Deus, como você queira. Vamos começar então com Daniel, capítulo 10, versículo 13. Leia comigo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Bem, veja que a descrição de Miguel aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 13, é de que ele é um dos príncipes supremos. Outras traduções vertem Miguel, um dos primeiros príncipes, tá? Que é para onde nós temos aí a tradução de arcanjo ou anjo-chefe, anjo principal, tá? O que é que nós notamos então? Miguel é um dos. Se Miguel é um dos príncipes supremos, ou se Miguel é um dos primeiros príncipes, fica muito claro que existem outros da mesma categoria que Miguel, fazendo com que Miguel ele se resuma a um arcanjo com papel importante, chefe das hostes celestiais, como nós observamos ali no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que diz que Miguel, chefe dos anjos, batalhava contra o dragão. Então, o primeiro ponto que nós já observamos aqui na Bíblia é que Miguel é um príncipe, um dos príncipes supremos. E qual é a designação que a Bíblia dá para Jesus? Veja comigo Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. A pergunta que surge é: se Jesus fosse Miguel, sendo Miguel um dos primeiros príncipes, como é que a Bíblia agora alista nosso Senhor Jesus Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores? Veja que a descrição é completamente diferente. Não pode haver nenhum tipo de relação. Ainda tratando dessa questão, anjo e Jesus,
O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele nos fala algo muito interessante. Vamos considerar Hebreus capítulo 1, alguns versículos. A partir do versículo 3 está escrito: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Bem, Hebreus começa mostrando, então, que o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus. Veja, anjo algum recebe essa designação. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois, note que interessante, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. Perceba que a expressão do relacionamento de Deus com o filho é completamente diferente dos anjos. Conforme diz a Bíblia, a qual dos anjos ele disse: tu és meu filho e hoje te gerei? Não é? Os anjos foram criados por Deus. Jesus é Deus de Deus, conforme o credo da primeira igreja já ensinava. Gerado, não criado. É uma doutrina bíblica. E ainda, quando introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Veja, Jesus, ele é digno de adoração, porque conforme eu tenho ensinado, alguns, embora não entendam, Jesus é Deus, embora não seja o Pai, tá? Ele tem a sua posição dentro da divindade. Agora, no versículo 7, ele diz: quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Perceba, o escritor de Hebreus, ele diz, referindo-se a um salmo de Davi, que Jesus, em relação a Deus, ocupam o mesmo papel. O teu trono, ó Deus, do Filho diz. Veja que o Filho é chamado de Deus e o Filho é dito que tem um trono. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Como que poderia se falar disso acerca de um anjo? De maneira alguma. Agora nós podemos observar como os anjos reconhecem o seu papel, inclusive o próprio Miguel, né? Porque toda a confusão que essas seitas fazem vem do texto de Judas, lá no versículo 9, que diz que Miguel, ele contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, né? E ele não ousou lançar uma palavra de injúria, mas simplesmente disse: o Senhor te censure. Veja só que interessante. Quando eles percebem Miguel nesse texto, lutando com Satanás, né, podemos dizer assim, então eles dizem que Miguel é Jesus, porque teria que ser alguém muito importante para poder tratar com o diabo nesse aspecto. Muito pelo contrário, o diabo ele era apenas um querubim, e as coisas são tratadas normalmente dentro das hierarquias celestiais. Então não precisava de maneira nenhuma Jesus tratar esse assunto. Quem trata esse assunto é o arcanjo Miguel, que de acordo com Daniel capítulo 12, é o arcanjo que é o guardião de Israel durante o período no deserto. Tá? Não merece adoração, não deve ser adorado, é apenas um anjo. Ele está em uma categoria um pouquinho acima porque é um arcanjo, é chefe dos anjos. Veja como é que os anjos entendem o seu papel. Vamos ler comigo agora Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. Veja comigo. Eu, João, sou aquele que ouviu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faças isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas,
e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Perceba, o anjo que apresentou a revelação a João, ele não aceitou adoração. A Bíblia, em momento algum, mostra que os anjos devem ser adorados. A Bíblia, em momento algum, ela faz essa relação de Jesus com Miguel. Muito pelo contrário. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, Paulo diz que a voz do arcanjo será ouvida e a trombeta de Deus soará. Que momento acontece isso? Por ocasião da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, o arcanjo, juntamente com as suas hostes celestiais, anunciará a volta de Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Miguel é um dos primeiros príncipes. Miguel é um anjo-chefe. O fato da Bíblia destacar Miguel em algumas ocasiões jamais faz com que nós olhemos para Miguel como sendo o próprio Jesus ou até mesmo digno de adoração e a honra dada ao Filho de Deus. Deus abençoe vocês, um grande abraço, até o nosso próximo encontro pela Bíblia. É isso aí, beleza, irmão Edson? Tá aí, gente, mais uma resposta, mais um programa que trouxe luz para a nossa dúvida. Essa foi a dúvida da nossa internauta Maria do Socorro, mas você também pode ter uma dúvida, e se você tiver uma dúvida, entre em contato com a gente através do e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. Ou se você preferir, você pode também nos acessar nas redes sociais. Acompanhe toda a atividade do programa nas redes sociais. Comente, dê os seus comentários. Nós estamos em todas as redes sociais, como você está vendo aqui. E não esquece de compartilhar. Compartilhe os vídeos, gente. Leve luz para outras pessoas. E caso você ainda não está inscrito no programa, inscreva-se e ative o sininho também, né? E dá o seu joinha, dá o seu like. Promova as mensagens sagradas de Deus. Assim você está levando, como eu já falei, luz para as pessoas. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá certo, pessoal? Infelizmente chegamos ao final de mais um programa. Mas se Deus permitir, no próximo programa estaremos de volta com mais perguntas, respondendo para você direto pela Bíblia. Tchau, pessoal. Um forte abraço a todos.